ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz um tema bastante especial, pois falaremos sobre a vida e obra de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site da rádio www.radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e perfil no Instagram. Você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio para os próximos programas. Passamos agora a apresentação da equipe de trabalho aqui no estúdio, nesta manhã. Para debater conosco esse tema tão especial, contamos hoje com os nossos irmãos da UPIVA, representando a Sociedade Espírita Leocádio José Correia, a Ayrton, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e para colaborar no debate e operar os nossos canais de comunicação, contamos também com o nosso irmão Marcelo Detoni, do Centro Espírita Gotas de Luz. Então eu os deixo à vontade para os seus cumprimentos aos nossos ouvintes. Bom dia a todos. Nossa saudação fraterna a todos os ouvintes. Bom dia. Eu sou Sandra Cúcera, também da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. E agora nós pedimos licença para ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a construtora Scala e a imobiliária Nossa Casa, agradecendo também aqueles que de livre e espontânea vontade e anonimamente também contribuem para que este programa possa ir ao ar todos os sábados. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta e se você sintonizou a frequência 1330 da Rádio Chapecó neste momento, esclarecemos que estamos transmitindo o programa Hora Espírita. Hoje falando sobre o tema Kardec, o codificador da doutrina espírita.
Em 3 de outubro de 1804, portanto, há 215 anos completados, nesta quinta-feira última, chegava à Terra o homem que deveria trazer à luz a doutrina dos Espíritos, tida também como o Consolador prometido por Jesus. Viria a ser ele o porta-voz das inteligências do espaço, o elo entre a terra e o céu, a resgatar o Evangelho do Cristo dos escombros aos quais o homem o havia relegado. Na singela intenção de honrar os seus hercúleos esforços, estudaremos um pouco sobre a sua vida e obra, também retratada nas telas do cinema, em lançamento ocorrido em maio deste ano e que se encontra agora também disponível na Netflix. E nós aproveitamos a oportunidade para convidar os nossos ouvintes, aqueles que ainda não assistiram, que assistam, que vale muito a pena. Bem, todos sabemos que Kardec e o Espiritismo têm uma relação bastante estreita. Talvez para alguns isso ainda não esteja tão claro, ao ponto de nos chamarmos, às vezes, de algumas pessoas se chamarem de kardecistas, né? Muitos até chegam a pensar que a doutrina é de Kardec. Mas antes de chegarmos no Kardec do Espiritismo, precisamos conhecer um pouco o Kardec antes dele, que, aliás, até parece que ele tem um outro nome de batismo, não é, Ayrton? Kardec é um nome que ele adotou quando ele teve o contato com os ensinamentos da espiritualidade, mas o seu nome de batismo, como você falou, ele nasceu em 3/10/1804, por isso nós estamos essa semana falando sobre Allan Kardec. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail e nasceu na França, em Lyon, nasceu numa família católica, certo? E assim permaneceu até quando ele teve o contato com os ensinamentos da espiritualidade, então que ele fez toda a codificação do espiritismo. E fazendo um resumo assim bem rápido, mas para a gente entender quem foi Kardec, pelo menos entender esse momento que ele esteve, né, nesta última existência. Aos 11 anos, ele foi estudar, saiu da França, foi estudar na Suíça, que estudou até os 18 anos, estudou com Pestalozzi. Pestalozzi é conhecido como teórico que incorporou o afeto à sala de aula, né? Ele influenciou muito a forma como era o ensino naquela época, também levou o ensino a muitas pessoas que precisavam, né? Até porque era um tempo onde o ensino, a educação era uma certa exclusividade, então Pestalozzi também trabalhou muito nesse sentido de humanizar mais a oportunidade para o estudo. E Kardec, né, até os 18 anos estudou com Pestalozzi e aprendeu muito desse tipo de comportamento justamente mais humanizado e levou isso consigo dos 20 aos 44 anos, que foi um grande período da sua existência. Ele escreveu várias obras, ele tinha conhecimento em muitas áreas, aritmética, gramática, recebeu muitas premiações, escreveu muitos tratados de educação, fundou escolas, fundou uma escola de primeiro grau, que inclusive ele conduziu durante 10 anos, traduziu muitas obras. Kardec falava várias línguas, falava alemão, inglês, latim, holandês, grego e outros idiomas, então realmente era uma pessoa que intelectualmente, né, para o momento, para a época, intelectualmente ele tinha um conhecimento muito grande, né? Isso evidentemente que existia um propósito maior. Também dava aulas de lógica e retórica, aulas de física, de química, de astronomia, de anatomia, e isso para alunos carentes, e fazia isso na sua residência. Então aí nós já podemos perceber sinais de que ali sim era um espírito muito elevado. Por esse tipo de postura em relação a propagar o ensino a quem não tinha condições, e ensino de todas as ordens, na sua casa, já que não tinha outro lugar. Então a história, quem estuda a biografia de Kardec verifica muitas dificuldades, inclusive, que ele passou em função disso.
Foi membro também de várias sociedades sábias da época, títulos, honrarias. Mas, como a gente falou, ele nasceu numa família católica. E assim permaneceu até quando ele teve contato com os fenômenos mediúnicos que começavam a acontecer muito intensamente naquela região, para onde espiritualmente ele já teria sido conduzido com os propósitos maiores. E ele no começo não dava atenção para isso. Ele inclusive, ele não é que não aceitava, mas ele não acreditava, né, aquilo até virou em certos momentos algo atrativo para apresentações e assim por diante, né? E Kardec não se dava a olhar essas coisas, não vou dar bola para isso. Mas, de tanta insistência de alguns amigos, então, em torno de 1850, 1855, ele se aproximou. Tá bom, já que vocês insistem tanto, eu vou ver de perto o que é esse negócio aí, já que... Até porque ele era uma pessoa muito conhecida, né, no meio intelectual. E aí, as pessoas convidaram, amigos, insistiram, e ele foi, então, teve contato com todo o conteúdo que hoje a gente tem da doutrina espírita, que ele mesmo codificou. Enquanto tu falavas, eu me lembrava do filme. E muitas dessas coisas que tu está nos trazendo, a gente percebe no filme com bastante clareza. A questão do estudo que ele promovia para os alunos carentes à noite em casa, depois de um dia de trabalho. Uhum. Muitas vezes ele chegava a pegar no sono aguardando pelos alunos, quando eles então chegavam. Mostra também a parceria que ele construiu com a sua esposa, Amélie Boudet, né, Gabriele Amélie Boudet, né, que foi ele chamava Minha Doce Gabi. Minha Doce Gabi, né? Exatamente. E Kardec, ele não tiveram filhos, né? Ele e a sua esposa não tiveram filhos, justamente essa dedicação toda que ele teve para preparar-se, mesmo que sem saber, a essa missão tão grande. E a gente vê por esse teu depoimento que realmente houve toda uma preparação prévia, né? Enquanto encarnado, ele construiu autoridade, respeito, uma reputação para que ele pudesse depois debruçar-se sobre os estudos da doutrina espírita. Credibilidade, né? Exatamente, construiu credibilidade. Mas é interessante registrar também, você vai ler na obra, na biografia dele, que desde que ele chega em Verdun, que é um colégio que tinha cerca de 150 jovens internos, das mais diferentes fileiras religiosas, ele era inquieto com relação à religião. As propostas religiosas que estavam na época não o satisfaziam. Ele não estava satisfeito da qual ele tinha seu berço e nem daquelas que lhe apresentavam os colegas dentro da escola de Verdun, que era uma escola bastante liberal. Então isso já vem desde a infância, esta vamos dizer assim, intranquilidade, intranquilidade. Isso não casava com ele. Ele estava à procura de algo que ele não sabia o que era e nem onde tinha. Um desejo de unir a lógica, né, a razão algo dizia a ele que não era por ali, que essa não era o caminho a ser seguido, né? Esse está lá na obra de Kardec. E talvez esse tenha sido o mote para que ele tenha se debruçado a conhecer e entender os fenômenos espíritas. Ele estava procurando algo, né? Então a gente vai te perguntar, Dalpiva, já que você começou esse assunto, né? Como que foi o contato, como que iniciou então essa descoberta da doutrina espírita? Bom, assim como desde que o ser humano passou a habitar a Terra, a comunicação entre os dois planos da vida, nós aqui, os desencarnados, existia. Existiam os fenômenos que nós chamamos de casa mal-assombrada, desses fenômenos que circulou aqui no Brasil, na nossa região. Lembrando rapidamente, não sei se hoje ainda ocorre, mas nos colégios, alguns anos passados, a minha geração, né, eu já estou com 70, você sentava em torno de uma mesa, colocava um copo, botava as letras do alfabeto e fazia pergunta e o copo respondia. Isso já era aqui. Agora imagina que nós estamos no pequeno condado, pequeno vilarejo de Hydesville, nos Estados Unidos, e havia dentro do estado de Nova York, e havia ali uma casa que era alugada.
E as famílias que locavam a casa ficavam muito pouco tempo, porque ouviam barulho, ruídos, e aquilo apavora, né? Cada um dos ouvintes, e nós mesmos aqui, podemos imaginar, nós morando numa casa e vamos verificar e não ouvia, não encontrava nada. No dia 31 de março de 1848, a família Fox, que tinha vindo do Canadá, com 2 filhas, embora tivesse 5 filhos, os outros 7 filhos, os outros 5 não acompanhavam a família, locaram esta casa. E imediatamente começou esses ruídos. E uma noite os pais decidiram que as filhas iam dormir no quarto com eles, para se proteger desses ruídos. E voltou as pancadas, os ruídos, os barulhos, que intranquilizavam. Em dado momento, Cat, que era filha de 7 anos, perguntou: Senhor pé rachado. Ela não sabia o que era. Daí o pé rachado. Repita o que eu vou fazer. E deu 3 palmadas. Imediatamente houve a resposta: 3 palmadas. 3 barulhos, 3 ruídos. A partir desse momento começou a se estabelecer uma metodologia de comunicação, uma nova linguagem. Imagine isso, num pequeno vilarejo foi se expandindo, né? E vieram se descobrir, estabeleceram aí uma relação de comunicação, as perguntas eram dadas a pergunta e formulada a resposta para que esse invisível respondesse. E em determinado momento a senhora Fox pediu a ele, a essa entidade, esse invisível, que pudesse informar a idade dos filhos que ela tinha. E ele informava por número de pancadas dadas rapidamente. Então, dava a idade de cada filho. E entre um filho e outro havia um espaço de tempo. Ao final dos 7 filhos, passado um pequeno espaço de tempo, ele deu 3 palmadas. Eram as palmadas referentes a um filho que a família tinha perdido, tinha desencarnado, tinha morrido com 3 anos de idade. Nossa. Ele deu essa informação. Né? E aí passaram, então, através desse diário, e havia as vizinhanças, começou a haver um fluxo ali. E quem chegava lá formulava suas perguntas e recebia a resposta. Vieram descobrir que ali foi assassinado um viajante que naquela época saía viajar, entregar mercadoria, chamado Charles Rosman. Isto teria sido no ano de 1844. Ele vendeu para a família Bells, que era o dono da casa. Como a família Bells estava financeiramente em dificuldade, o senhor Bells resolveu matar esse senhor para ficar com o dinheiro. E enterrou numa parede falsa esse corpo. E vieram identificar esse episódio e romper a parede e identificar a ossada que ali estava. Bom, isto expandiu-se para os Estados Unidos, foi à Europa, foi a outras partes, e foi para onde? Para a França. E lá começa, então, esse era um evento social, era futilidade, né? Nós tínhamos um evento social, sentávamos nós em uma mesa e ficamos perguntados um circo. O Ayrton codifica bem, era um circo. Imagina, será que eu vou casar? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou cair? É mais ou menos como o copo que tu como falaste, copo, né? No copo. Que não foi só a tua geração, a nossa também. Sem nenhum sentido. Mas lá na França começa algumas pessoas, isso não era só pessoas sem cultura, as pessoas de cultura, autoridades, passaram a fazer parte deste movimento de conhecimento. Mas alguns, evidentemente, inspirados pela espiritualidade, nada por acaso, passaram a visualizar algo mais profundo ali. E passaram a se reunir de forma mais privativa e registrar esses contatos. Até o momento que, em 1844, eles levam esse tema a Kardec. Kardec já vinha acompanhando. Mas para Kardec, quando levaram pessoalmente isso para ele respondeu aos amigos que tinham levado: eu gostaria de conhecer o cérebro de uma mesa. Kardec é um magnetizador, é um estudioso da hipnose, é um cientista, é um homem que era conhecido em Paris, era uma autoridade dentro do processo de educação. Mas de uma humildade, eu estava conversando com o Marcelo, de uma humildade e também financeiramente. Porque quando ele foi excluído da parte de licionar, ele se apresentou a algumas empresas para ser contador, para fazer a contabilidade, para ter a sua renda. Né? E o grande apoio que ele tinha, como ele mesmo diz, nós conhecemos que é a Amélie, mas nós ficamos conhecendo pelo filme que a esposa dele não era Amélie, era Dulce Gabi.
né? E ele, em maio de 1845, ele vai então a família Planazon para assistir o primeiro fenômeno, já que tanto insistiam, também era um elemento delicado, era uma pessoa com humildade. Ele também deve ter entendido, bom, eu tenho que assistir, não posso estar... E aí ele vê que no cérebro daquela mesa, o cérebro não estava na mesa, mas estava além fronteiras, né? E tinha recebido, antes desse evento, os amigos tinham levado lá um conjunto de 50 cadernos com anotações, apontamentos, perguntas e respostas que tinham tratado. Ele já tinha folhado, tinha dado uma olhada nesse material. E aí ele vê que por trás disso há algo mais, que era aquela inquietação que tinha desde a juventude. Ele tinha inquietação no aspecto religioso, no aspecto filosófico. E aí então começa esse grande trabalho que nós estamos tratando aqui. E por que ele é o codificador? Porque ele nunca, ele não é o autor da obra, né? Aí o pseudônimo de Allan Kardec. Por que o pseudônimo? Nessas comunicações ele fica sabendo que ele tinha 2 reencarnações anteriores. Uma João Hus, que o Marcelo vai abordar depois, e uma Allan Kardec que era anterior ainda. João Hus era conhecido. Está lá em Praga a homenagem na Praça de Praga com a estátua de João Hus. Mas Kardec era estranho. A ponto que quando é publicado o livro dos Espíritos, de autor Allan Kardec, um amigo da editora vai perguntar, dono da editora, quem é esse Allan Kardec que eu nunca vi? É o professor Hipólito Leon Denis Avivail. Para que quem comprasse a obra, não comprasse porque era o professor, mas comprasse a obra para estudar. Ele quis separar, né? Ele quis separar as suas autorias intelectuais, autorias didáticas. Que tinha uma obra. Exatamente. E autorias espíritas, ele colocou Allan Kardec para separar. Era uma outra as fases da vida dele, vamos dizer assim, os trabalhos da vida dele. Então, é evidente que tem do conhecimento que ele vem de encarnações passadas. Mas a obra é dos espíritos, a inspiração é dos espíritos. E aí eu acho que marca profundamente uma passagem, ele está escrevendo e houve batidas. Sai, vai ver na casa que alguém chegando, não. Volta a escrever, batida de novo. Sai, verifica, nada. Volta a escrever, batida, ele para. Na primeira reunião do grupo de estudos, ele faz uma pergunta aos espíritos. Se aquela batida era em função do que ele estava escrevendo, sim. E o que tinha de errado? Vai e volta e lê o que tem. Quer dizer, não disseram para ele, mas ele revisando o texto. Então tinha a informação, a inspiração dos espíritos e o conhecimento dele. Daí porque ele chama codificador, ele não é autor. A editora que edita Ele foi o intérprete. Ele foi o intérprete. Que percebeu que ali havia o corpo de uma doutrina, resolveu estudar, fazer as perguntas e ele foi outro nome que nós podemos dar é organizador. Ele foi o organizador do conhecimento obtido com essas comunicações mediúnicas, né? Porque naquele conteúdo em 50 cadernos que ele sistematizou, codificar e organizar, botar numa certa ordem, ele viu que tinha furos, tinha necessidade de fazer. E ele, quando ia às reuniões, ele ia com as perguntas sistematizadas para ir preenchendo aquelas lacunas que havia. Então, ele diz, a doutrina era deles, dos espíritos. Evidente que Kardec é um dos espíritos do grupo do Cristo, dos mais próximos. Talvez depois de Cristo tenha sido o espírito mais preparado que tenha... É isso que a gente começa a ter vontade de entender, né? Então, até falaste sobre uma outra encarnação de Kardec, deu uma pista aí que o Marcelo estava preparado para conversar a respeito disso, e a gente precisa realmente procurar entender quem é o espírito que animou a personalidade de Kardec, porque a gente não pode perder de vista, como foi falado na introdução, que a doutrina espírita ela é tida como o Consolador prometido por Jesus, o Cristo Consolador, aquele que viria relembrar os ensinamentos do Cristo e ampliar os seus ensinamentos. Então, será que nós podemos pensar que este foi um espírito realmente desta pleiade? Marcelo, o que tu nos pode dizer a respeito disso? Isso, então a gente verifica, né, diz Jesus, né, aquele ensinamento famoso de Jesus que se aplica também, obviamente, ao Kardec, reconhece-se a árvore pelos frutos que dá. Então você vai ver toda a obra monumental de Kardec, com a inteligência, quem leu a obra básica, são 5 livros básicos do Espiritismo e os outros complementares, escritos por próprio Kardec, alguns deles, a gente vê
toda essa genialidade, esse filósofo, esse cientista, essa lógica fantástica que tem nesses livros. E a gente vê que Allan Kardec foi um espírito escolhido a dedo por Jesus. Jesus tinha que implementar o Consolador prometido, uma nova revelação, quando a religião, na época, ali, depois de que Jesus veio, a religião foi se deturpando, foi se associando a interesses financeiros, materiais, e foi congelando aquele espírito de simplicidade do cristianismo primitivo. Então Jesus tinha que escolher uma pessoa para vir à Terra, para restabelecer aquele verdadeiro sentido da religião, aquele sentido da simplicidade, da pureza da doutrina do Cristo. Então ele resolve escolher um espírito, que é Allan Kardec, um missionário escolhido por Jesus. Então a gente vai verificar, analisando o conjunto da obra e também a personalidade de Kardec, que ele não foi por acaso escolhido e que ele foi preparado. Aí é que entra a espiritualidade em todas as nossas vidas, a vida de cada um de nós que estamos aqui participando desse programa e ouvindo esse programa. A vida de cada um de nós, ela é fruto de um planejamento. Todas as vidas são planejadas. Deus é a inteligência suprema, que age com inteligência em cada vida. Então, na vida de cada um de nós, porque somos seus filhos, ele tem um plano divino para cada um de nós. Então, a cada vida a gente vem com metas, com planejamentos. Nada é por acaso em nossas vidas. E Kardec não é diferente. Kardec não foi preparado para essa missão que ele veio apenas no plano espiritual antes de encarnar como Allan Kardec. Kardec foi preparado vidas e vidas antes para fazer essa missão. Daí nós citamos o exemplo que o Sr. Dalpiva já comentou conosco, já citou o nome de Jan Hus. No século XIV, em Praga, na República Tcheca na época, encarna Jan Hus, que era um espírito que veio com essa missão ali de traduzir o evangelho para aquele povo, tanto que hoje se tem ali uma igreja em nome dele, né? No dia 6 de julho se comemora, é feriado na República Tcheca, em razão do nascimento de Jan Hus, que se comemora, que foi um espírito altamente religioso e que naquela vida ele veio 100 anos antes aproximadamente de Martinho Lutero e veio trazer essa questão e trazer questionamentos à igreja da época. Ele foi vamos dizer assim, um grande reformista, porque ele veio se impor contra a religião da época, porque estava muito vinculado aos interesses financeiros. Então ele veio resgatar a doutrina do Cristo. A pureza, a fé, que o homem se salva pela fé, que a fé que é importante. E ele foi por isso queimado naquela vida. Esse espírito de Jan Hus, a gente tem a revelação por Divaldo Franco, pela ocasião da mensagem de Leon Denis no Congresso Espírita Mundial em 2004, que ele era Jan Hus. E também na própria Sociedade Espírita de Paris, o espírito de São Luís, que era o mentor espiritual daquela Sociedade Espírita de Paris, ele revelou a Allan Kardec que ele fora, na vida anterior, no século XIV, Jan Hus. Então, isso tudo para dizer, meus amigos, que Kardec, ele era um espírito do mais alto, já tinha morrido por Jesus, já tinha morrido pela religião. E aí nós vamos ver a grandeza desse espírito. Porque para fazer o que Kardec fez, tem que ser de um espírito da mais alto quilate espiritual. Kardec teve, durante a sua vida, e ele foi avisado, antes dele reencarnar, em espírito, Jesus, quando o convocou, tem uma mensagem do irmão X, o espírito Humberto de Campos, que fala do que ele iria encontrar quando ele viesse para a Terra. E tem também uma mensagem que ele recebeu do Espírito de Verdade, logo no começo, que ele estava escrevendo no Livro dos Espíritos, do que ele iria encontrar nesta vida como Kardec. Iria encontrar calúnias, pessoas queridas iriam trair ele, iria encontrar muitas zombarias, porque imagine, ele veio numa sociedade em que as pessoas ou eram católicas, ou eram na religião tradicional, vamos dizer assim, naquele pensamento ferrenho, ou eram materialistas, ou naquela época da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, em que as pessoas estavam, a religião já tinha perdido a credibilidade em razão de toda a situação que a gente conhece da história. Então Allan Kardec veio trazer uma nova concepção religiosa, ele foi alvo de zombarias, de ridicularizações, e ele foi um espírito valoroso. E aí nós vamos encontrar, e eu já vou encerrando a minha fala, que já se alonga, no livro Obras Póstumas,
nós temos uma mensagem do espírito de São Luís, que é o mentor espiritual da Sociedade Espírita de Paris, naquela época, e dizem que ele é um dos mentores espirituais da França em si, do país da França. E o São Luís se dirige a ele. Olha a mensagem, e assim, interessante notar que esse livro Obras Póstumas é um livro que eles pegaram algumas mensagens de Allan Kardec que estavam engavetadas. Allan Kardec nunca quis publicar isso, porque ele não quis, vamos dizer assim, ele não quis se achar na vulgaridade do termo, né? Ele guardava aquelas mensagens como um estímulo para ele, mas ele nunca quis publicar para não se envaidecer, vamos dizer assim. Olha só o que São Luís diz num parágrafo dessa mensagem que ele enviou a Allan Kardec, que está no livro Obras Póstumas. Escolhendo-te, os espíritos sabiam da solidez de tuas convicções e que a tua fé, como uma muralha de aço, resistiria a todos os ataques. No entanto, amigo, se a tua coragem ainda não faliu na tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo bem que comeste o teu pão branco principal e que, eis a chegada a hora das dificuldades. Sim, querido mestre, a grande batalha se prepara. Então vejam que o espírito São Luís, ao se dirigir a Allan Kardec, o chamava de querido mestre. Vejamos a altura espiritual de Kardec. E ainda, nós vamos ver uma mensagem de Erasto, também no livro Obras Póstumas, que ele se refere, ele chama Kardec de mestre. Espíritos que ditaram algumas mensagens que nós encontramos no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, espíritos elevadíssimos que chamam Kardec de mestre. Tamanha o respeito. E eu não vou resistir e eu vou complementar, porque tem um trechinho também de Obras Póstumas em que São Luís se despede de Kardec e olhe como ele fala a Kardec. Adeus, caro companheiro de antanho. Ou seja, estão juntos há algum tempo. Discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora diante do Espírito que te ama e a quem venero. A quem ele se referia? Juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Saúde-te. Então Kardec é um espírito que, junto com São Luís, sabe-se lá em qual encarnação, estiveram diante do Cristo e juraram a ele fidelidade. Há quantos milênios estão juntos na consolidação desses valores? Somos incapazes de ter noção. Amigos, você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 1330 AM, Facebook Live. Sua participação é muito bem-vinda. Escolha o canal, Facebook ou WhatsApp 2049-1212 ou o telefone fixo 2049-1200 e envie a sua colaboração. Aproveitamos para perguntar ao nosso amigo Marcelo sobre essas participações que a gente está vendo que tem umas quantas já, né, Marcelo? Isso, agradecemos então o carinho, a audiência da Kate, Nelson, Márcia, Dirce, da Míria, Tânia, Solange, João Dias, Juleide, da nossa amiga Pola, Íria, Silvana, Mona Lisa, do Marcelo Bastos, nosso amigo também, do Bezerra. E o Marcelo pergunta aqui se Kardec era médium, logo nós responderemos, né? E aí também tem a Beatriz ouvindo o programa de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Aí nós temos a Luciara, a Maria, a Kate também. E depois nós vamos trazer a nossa amiga Lia, Sandra, Solange Matiello, enfim, muitas pessoas. E temos também um ouvinte de Mato Grosso, né, que queremos aí cumprimentar também. E depois nós vamos ver as perguntas aqui, algumas vamos responder na medida do possível. Então, vamos seguir com o nosso debate aqui, apenas assim, porque o Dalpiva já deu essa puxada, né, que Kardec foi o codificador, e respondendo ali para o Marcelo, que pergunta se Kardec era médium, médium ostensivo, aquele que recebe as mensagens e transcreve, não, tanto que ele se utilizou de outros médiums para a codificação. Ele foi o organizador, é isso, né, Dalpiva?
Bem, então prosseguindo, podemos pensar então Kardec como um missionário por tudo que foi aqui falado, a preparação enquanto encarnado na existência como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, pelo que o Marcelo nos trouxe, né, da sua preparação espiritual anterior a essa encarnação, podemos vê-lo como um missionário. Seria lícito pensar assim? E que também a própria doutrina espírita faria parte de um plano maior da revelação divina? O que nós podemos dizer sobre isso? Aquilo que o Marcelo já esclareceu muito bem, né, já deu um breve histórico sobre isso e ficou muito claro sobre toda essa missão de Kardec. Esse preparo que já vinha de longa data, de outras existências, quando ele recebe essas mensagens daqueles que o chamavam de mestre. Então, fica muito claro que realmente ele reencarnou com essa grande responsabilidade de fazer toda a codificação dos ensinamentos dos espíritos. E claro que também nós não podemos esquecer de que missão não é sinônimo de berço esplêndida. Missão precisa ser cumprida. Chico Xavier também, e não só vários outros, o próprio Divaldo, que agora também saiu o filme, que quem puder assistir vai perceber a história fantástica também. Ótimo lembrete. Essas pessoas que sempre fazem a diferença, esses dentro do espiritismo e outras na sociedade, né, que vêm com grandes responsabilidades, estão também sempre muito conscientes de que terão muitas dificuldades, muitas dores, porque missão, quando você escolhe alguém para dar uma missão, você não vai escolher alguém que não está preparado. Você vai escolher alguém que você acredita que ele tem capacidade para desenvolver aquilo. Isso é premissa. Ok? Bom, quem tem ABC, esse aqui dá. Esse aqui vai dar conta do recado lá, então vamos embora. Ele vai. E assim, não diferente, aconteceu com Kardec. E que, evidentemente, que quando também a gente dá uma responsabilidade para alguém, nunca a gente se isenta de acompanhamento, de amparo e de orientação. Ok? E isso que nós vemos em toda a biografia de Kardec, quando a gente lê, quando a gente estuda, ele foi sempre, durante a sua existência, toda essa condução de passar por esses ensinos, o convívio com Pestalozzi, todos aquele conhecimento intelectual era necessário. São ferramentas que ele precisava, inclusive, para tudo, porque ele recebeu materiais de vários lugares. Ele recebeu, depois, inclusive, da publicação do Livro dos Espíritos, e no filme que tem no Netflix, fica muito claro isso. Ele começou a receber muitos materiais, mais ainda. E isso veio de tudo que é lugar, de todas as línguas. Então precisa alguém que tivesse todos esses recursos também aqui, terrenos, para conseguir dar conta do recado. Só para fazer uma complementação, você falou que ele recebeu vários materiais. Allan Kardec, na segunda edição do Livro dos Espíritos, em 1860, ele consultou para fazer, a primeira foi em 1857, a segunda 1860, que ele ampliou, ele dobrou as questões, ele se comunicava com 15 grupos de alguns países diferentes. Então vejam, poliglota, como a Ayrton já tinha referido, mas como não foi tudo de um grupo mediúnico que ele fez, foram várias pesquisas com vários médiums, certificação do que ele recebia. Até porque os fenômenos aconteciam intensamente no mundo todo, né? Não era algo pontual ali, justamente para dar toda essa credibilidade à doutrina espírita de que não foi ideia de uma pessoa, muito menos de um lugar. Certo? Então, isso dá toda uma credibilidade. E missão é porque tem algo que precisa ser feito. E se precisa ser feito, então é porque tem que ser feito. E era o momento onde os ensinamentos dos espíritos, né, que nós, dentro do espiritismo, temos como a terceira revelação. A primeira é Moisés, o Decálogo, depois veio Cristo, e que atualizou e implementou e mostrou como fazer, como viver realmente aquilo que ainda não tinha o entendimento. E a terceira revelação, então, a doutrina dos espíritos, para nos dar toda esta visão muito diferente da nossa existência e, enfim, da nossa verdadeira vida, né? A vida espiritual, a vida eterna. E Kardec, então, preparado para tudo isso, mas, como você falou, Marcelo, ele foi avisado que ia ter dificuldade pelos próprios espíritos nas manifestações mediúnicas. Quando
um espírito que se diz seu protetor, diz que, olha, te prepare, porque o negócio não vai ser fácil. E como a Sandra leu, não tem problema. Vou encarar. Não tem problema. É comigo mesmo. Se eu estou preparado para isso, se eu fui preparado para isso, se eu tenho essa responsabilidade, eu vou cumprir com aquilo que me cabe. Mas ele perguntou, e se porventura eu cansar do negócio e eu falhar? Não tem problema. A missão precisa ser feita. E aí tem mais gente. Você não é o único também. Já estava reencarnado na França, né? Aquele que seria o substituto se ele falisse, né? Que era o Leon Denis. Isso. Tinha o titular e tinha o reserva ali do ladinho. O suplente. O suplente. Isso é muito importante para a gente, porque a gente percebe assim, ó, que por toda envergadura que ele tivesse, encarnar não é sinônimo de vitória sine qua non. Porque estando aqui na carne, nós podemos vir a falir. E Cristo não colocaria uma missão desta envergadura nos ombros frágeis de um encarnado. Teria que ter, porque nós somos todos servos inúteis, né? Aquilo que a gente não fizer, outro fará. Somente Cristo é que não faliria nunca, né? Porque ele é o Espírito perfeito. Agora, todos... inclusive Kardec não é perfeito ainda, é bom que fique bem claro, era um espírito gigante, vamos dizer muito assim. Muito elevado. Mas não era perfeito. O quanto nos cabe vigiar e orar, né? Se Kardec teve que ter esse cuidado. Em que posição nós estamos? Ah, meu Deus. Humildemente, né, Dalpiva. E assim, eu gostaria de fazer um comentário, tudo que a gente já abordou até agora, né? A gente trouxe várias informações sobre Kardec, informações da sua vida terrena e das suas vidas anteriores. Para nós, dentro da doutrina espírita, que somos espíritas, a gente tem essa leitura com muita tranquilidade. E quando a gente lê, a gente até, em certos momentos, até se fascina, né? Por toda essa preparação, por esse... Mas é um entendimento fantástico. E que, para muitas pessoas que estão escutando esse programa, e que estão percebendo, mas de onde esse povo tira todas essas ideias, cara? Esse negócio, assim, a gente precisa realmente deixar o mais claro possível, e Kardec é o melhor exemplo que nós podemos ter, e que quando os colegas acabaram de dizer, isso acontece conosco também no nosso dia a dia. Cada um tem a sua pequena missãozinha, e nós também somos assistidos, e como a Sandra falou, nós também podemos falhar. Então, essa persistência, essa vigilância, essa reflexão, o que eu estou fazendo? Qual é a minha pequena missão no meu dia? Porque se eu não fizer aquilo que eu tenho para fazer, alguém vai fazer também. E se eu não fizer agora, algumas eu até posso adiar, mas outras não. E a ideia é que a gente siga esse grande exemplo desse irmão que dedicou-se, que passou por muitas dificuldades, que escutou muitas coisas que, se a gente parasse para pensar e olhando toda essa história, né, totalmente descabidas, mas não arredou o pé, manteve-se firme naquilo que era o propósito que ele precisava cumprir. E cumpriu com muita magnitude. Não e por fugiu, isso nós estamos... Não fugiu ao seu compromisso. Não fugiu da luta. E outra, se a gente analisar, Allan Kardec, desde o contato primeiro que ele teve com as manifestações, em 1855, ele desencarnou, faleceu em 1869. Foram 14 anos só que ele teve para fazer tudo que ele fez, e nós estamos colhendo seus frutos de apenas 14 anos, só que foram intensos. Ele renunciou ao descanso que ele tinha, quase não dormia, porque ele se deu conta da obra que ele iria fazer. Então, vejam o que foram 14 anos do trabalho de uma pessoa que hoje nós colhemos os frutos. Hoje nós, que dizemos, são milhões de pessoas no mundo que colhem dos frutos de Kardec. E às vezes a gente acha que já é tarde para começar a fazer alguma coisa boa. Nunca é tarde. Ele começou aos 50 anos, né? Ele tinha 51 anos. Bezerra tomou contato com o Livro dos Espíritos aos 40. E Allan Kardec com 51, porque ele nasceu em 1804, 1855, 51 anos. Quando eu estava lendo e refletindo sobre esse nosso encontro de hoje, lembrei de que o Cristo começou com 30. A preparação. O Kardec com 50. Até porque precisa o tempo, o Bezerra, né? Depois de formado, médico, quer dizer,
há toda uma... Como é que a espiritualidade trabalha? Esses grandes espíritos que vêm, eles vêm, têm uma vida normal, tranquila, né? E quando estão preparados, maduros, lhe é entregue essa missão extremamente pesada. O né? fruto Para vem no nós, tempo. para nós. É o fruto da preparação. Exceto o Chico de Valo, começaram com 15, Um pouco mais 16. cedo. Mas mesmo assim, se a gente vê, perfeito esse raciocínio que o Dalpiva falou, nós, na nossa vida, todos esses espíritos, todos eles encontraram dificuldades. Para depois ser dada a missão na mão deles. A dificuldade que... Aí a gente faz a reflexão para a nossa vida. É As a forja, né? dificuldades que A vêm, forja, que nós exatamente. passamos na nossa vida, meus amigos, não desistam. Vão em frente, porque essa dificuldade, se superada, você vai receber aí... É uma preparação para algo grande, Que ou nós não para algo que sabemos. você tenha que fazer nessa vida. Porque ninguém A ninguém sabedoria sabe, popular diz que o que não mata fortalece. Né? certamente. Esse é o propósito. Bom, meus amigos, a conversa está muito boa. Quem sabe agora a gente aborde um pouquinho sobre a obra de Kardec em outro sentido, não os livros, mas a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi por ele fundada. Então, o que a gente poderia trazer para o nosso ouvinte sobre essa sociedade? Seria uma precursora das nossas atuais casas espíritas? Como ela funcionava? Quais eram os seus propósitos? Quem frequentava? Pode falar um pouquinho sobre isso, Dalpiva, para nós? Sim, Kardec, evidentemente inspirado pela espiritualidade, visualizou que a doutrina precisava um processo organizacional. E em 1º de abril de 1858, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E aí ele é eleito o seu primeiro presidente. E por diversas vezes ele tenta deixar para cumprir a sua outra atividade, porque ele não tinha ainda terminado a sua obra. Tá? Em 57 tinha publicado o Livro dos Espíritos, e foram mais 4 obras depois, né? Então ele tinha um trabalho intenso. Mas evidentemente que os amigos que compunham aquela sociedade não permitiram. E ele teve que se desdobrar, então. Chegou um momento que ele estava morando na própria sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para poder dar conta do seu trabalho. Isso é muito interessante. E São Luís é o patrono dessa sociedade. E ele recebe a informação, quando ele estava para desistir, que ele não podia desistir, porque havia conflitos dentro da sociedade. Os membros que integravam essa sociedade eram pessoas cultas, das mais diferentes áreas da sociedade parisiense, né? E de outros países eram sócios, um total de 85. Né? E no momento em que queriam abrir para qualquer um poder entrar, ele entrou em conflito com ele, porque ali era uma sociedade de estudos, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Era a continuidade dos estudos, era a preparação das pessoas. E esse era o objetivo, e estava lá no primeiro artigo do regulamento. A sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, às ciências físicas, às ciências históricas e psicológicas. E a Revista Espírita, na edição de maio de 58, abril de 58 é fundada, diz o seguinte: a sociedade cuja formação temos o prazer de anunciar, composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de prevenções e animadas do sincero desejo de serem esclarecidas, contou desde o início entre os seus associados com homens eminentes e incontestáveis, serviços à comprovação da verdade. Então, eram pessoas que queriam comprovar a verdade. A obra tinha recém-publicado, não tinha um ano de publicação da obra. A necessidade de rever aquela obra, de aprofundar aquela obra, de interpretar aquela obra. De estudar. De estudar, é do estudo. Seu regulamento orgânico lhe assegura uma homogeneidade sem a qual não há vitalidade possível. E aí ele faz uma observação que até hoje nós usamos. As nossas sociedades espíritas devem estar regulamentadas pela lei civil do país em que estamos inseridos. Ele diz: autorizada pela portaria do senhor prefeito de polícia, conforme o aviso de sua excelência, senhor ministro do Interior e da Segurança Geral, em data de 13 de abril de 58. Nesse primeiro comunicado da revista, né, ele dá a informação da sociedade.
baseia-se na experiência dos homens e das coisas e no conhecimento das condições necessárias às observações que são objeto de sua pesquisa. Objeto da pesquisa, continuariam pesquisando. Daí a necessidade dela ser uma entidade fechada. As reuniões não eram públicas, eram fechadas, com esse grupo que foi selecionado previamente para que tivesse condição de contribuir. Vindo a Paris, os estrangeiros que se interessarem pela doutrina espírita encontrarão, assim, um centro ao qual poderão dirigir-se para obter informações e onde poderão também comunicar suas próprias observações. Esta era a entidade. Evidentemente que é primeiro o centro espírita mundial. A nossa casa espírita, as nossas casas espíritas, tem origem aonde? Onde é que está o embrião? Da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Inclusive, no Livro dos Médiuns, na sua última parte, tem a transcrição do estatuto dessa casa, que serve para que nós possamos lê-lo, estudá-lo e nos inspirar para os nossos agrupamentos de hoje, né? E aí aquela frase dele que haveria de se constituir grupo de estudo nas casas espíritas para estudar a doutrina, para nos preparar. Né? Exatamente. E eles não querem, a doutrina e Kardec não quer que nós sejamos um adepto por dogmatismo, mas sim abraçar a doutrina espírita racionalmente. Enquanto, pelo contrário, fé raciocinada. Fé raciocinada. Enquanto não estiver convencido, não abraço. Quer dizer, não é dogmático. E há uma outra expressão que para mim é fantástica. É preferível que eu refute 10 verdades afirmadas pela doutrina espírita do que aceite uma falsa afirmativa. Então, se eu não estou convencido, tudo bem, não é problema nenhum. A espiritualidade fica em paz, porque eu ainda não estou preparado. Exatamente. Meus amigos, nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa e se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página do Facebook Hora Espírita e reveja desde o início. Lá você também encontrará todas as edições dos programas anteriores. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Construtora Scala e a Imobiliária Nostra Casa. A Construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta e vamos aproveitar esses minutos iniciais do último bloco para perguntar ao Marcelo sobre as nossas participações. Isso, então nós temos aí a participação, queremos registrar da Ilha, do Mato Grosso, do Gerardo Orreda, de Vila Rica, Paraguai. Um abraço ao amigo. Gisele Hack, Rosane da Silva, Ana, Ailton, de Tubarão, a Solange, nossa amiga, a nossa amiga Reni. Enfim, um grande abraço a todos e continuamos no finalzinho do programa, escutando. Ótimo, a todos o nosso abraço. Marcelo, e durante essa semana, em alusão à passagem do aniversário de encarnação de Kardec, nós sabemos que proferiste algumas palestras sobre uma viagem bastante especial que ele teria feito. Podes compartilhar conosco um pouco sobre esse período da vida de Kardec? Sim, Allan Kardec, então, no ano de 1862, 5 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, ele resolveu fazer uma viagem pelo interior da França, passando por mais de 20 países 20 cidades francesas, para ver qual era a repercussão da edição do Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Então ele passou por essas 20 cidades, fez várias palestras nessas cidades, respondeu perguntas. Então a gente vê que nessa viagem que ele fez, a preocupação de Kardec com a repercussão e a compreensão que as pessoas estavam tendo da doutrina espírita. E lá, 5 anos depois, ele constatou números muito incríveis. Olha só, em Lyon, por exemplo, ele avaliou
pelos relatos e pela observação, em torno de 25 mil pessoas, 5 anos depois da edição, do surgimento do Espiritismo, 25 mil pessoas adeptas ao Espiritismo. Em Bordeaux, na França, 10 mil pessoas. Então ele ia fazendo esses esclarecimentos e várias outras constatações interessantes que ele fez, principalmente, se destacamos nesse momento, a constatação de que o Espiritismo se tornou famoso em algumas localidades em razão dos opositores. Então pessoas falavam mal do Espiritismo, os padres naquela época criticavam o Espiritismo, e algumas pessoas escutavam essas pregações e pensaram: o que esse padre está falando dessa doutrina? Eu vou tentar ver o que ele está falando mal, por que é uma coisa tão negativa. E iam ler as obras, né, o livro dos Espíritos principalmente, e se tornavam espíritas, porque viam a lógica fantástica que tem. E nós falamos aos ouvintes que se tem alguma dúvida quanto à doutrina espírita, se quer se aprofundar mais, se quer conhecer o que é o Espiritismo, se deparar com a lógica espírita, que leiam o Livro dos Espíritos. 1019 questões propostas por Kardec e respondidas pelos Espíritos sobre os mais diversos assuntos, seja da ciência, da filosofia, da religião, todos contidos nessa obra que é a principal do livro, que é do Espiritismo, no caso. Primeira, né? A sua base. Meus amigos, nós temos 4 minutinhos até o final do programa. Será que dá um tempinho para a gente dar uma pincelada para o nosso ouvinte sobre o filme Kardec, a história por trás do nome? O que vocês acham? Rapidinho. Marcelo, quer nos trazer alguma coisa? Olha, o filme é bem interessante. É um filme que nós temos que colocar que ele foi um retrato cinematográfico de alguns aspectos da vida de Kardec. Não podemos esperar que seja tudo como foi, perfeito. Não é a né? biografia completa, é um recorte. É um recorte, né? Então é um filme bem interessante. Eu particularmente gostaria de fazer apenas uma observação referente ao ator principal do filme, que fez o Kardec, que, no meu ponto de vista, talvez a pessoa que fez esse filme, ele não tenha observado algumas das qualidades do Kardec, que é a moderação, a tranquilidade. Kardec era uma pessoa muito tranquila, muito moderada, chamada por Camille Flammarion de o bom senso encarnado. Então, em alguns momentos do filme, o ator ele agiu com uma impulsividade que não era digna de Kardec, né? Só para que fique bem, o ator não retrata fielmente Kardec, ele tentou interpretar da melhor forma possível, mas o filme é fantástico, vale a pena ver, né? Porque retrata muitas situações vivenciadas por Kardec e como foi o mecanismo do surgimento da doutrina espírita. Nós temos os filmes, Sandra, se tratando de filmes, né? Filmes que a gente orienta. Nosso Lar, muito esclarecedor sobre a vida no mundo espiritual, consequências, enfim. O Chico e o Bezerra também. E o Divaldo, o Chico e o Divaldo, desculpa. Também 2 histórias de personagens do meio espírita em quem a gente pode se espelhar em gênero, número, grau, e que trazem um esclarecimento muito grande. O que é realmente ser espírita? Qual é a conduta que a espiritualidade espera de nós? O que as responsabilidades que nós temos? Como lidar com as pessoas? Como ser realmente viver aquilo que Jesus pregou, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele fez? Como a gente tentar seguir os seus passos? Então, são 4 filmes, né? Que a gente indica. Assista, que você vai ter uma grande noção do que é da doutrina dos espíritos. O cinema nacional está de parabéns, porque são produções, todas elas, né, falando um pouco dessas personalidades do meio espírita e que nos trazem de uma forma lúdica bastante interessante um pouco sobre as suas vidas. Sandra, mas eu acho que mais do que falar da doutrina espírita, são mensagens consoladoras e mensagens num mundo onde vemos muitos filmes de agressividade. Verdade. Nós estamos trazendo, é a oportunidade de nós vermos uma mensagem de nos apaziguar o espírito,
Não é uma propaganda da doutrina espírita. A doutrina espírita não é a doutrina, a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Caminhar para esta... O que Jesus diz? Está lá no primeiro e no segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta mensagem do amor que é trazida. Esta é a essência. Não é a mensagem da doutrina, é a mensagem do amor. É a mensagem do amor. Que Lázaro diz que o amor é a síntese do Evangelho do Cristo. Perfeito. Não poderíamos terminar de forma mais brilhante. Sublime. Chegamos então ao final de mais um programa Hora Espírita, agradecendo a audiência de todos os nossos ouvintes internautas e também aos nossos amigos aqui do estúdio. Ao Dalpiva, ao Ayrton, ao Marcelo, nosso muito obrigada. Se quiserem deixar os seus cumprimentos ao nosso ouvinte. A gente agradece mais uma oportunidade aqui estar esclarecendo e que todos tenham um ótimo final de semana. Mais uma vez, nossa saudação fraterna e um bom fim de semana a todos os ouvintes. Muita paz e luz a todos. O nosso muito obrigado também ao Henrique, que operou tecnicamente aqui o estúdio. E desejamos a todos um ótimo dia, um excelente final de semana e até sábado que vem com mais um programa Hora Espírita. Um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.